Olá, pessoal de casa, bom dia. Eu, Cigano Teles, aqui novamente junto de vocês, passando uma mensagem da verdadeira espiritualidade, trazendo mensagens, aconselhamentos, ensinamentos ciganos para vocês. Vamos lá começar com aquela carta para a gente ver uma mensagem, algo que vocês estejam vivenciando, algo que vocês queiram ver como vai ser esse restante de semana, um aconselhamento. Então vamos lá. Mentalizem algo que vocês vivenciaram essa semana, que vocês querem uma resposta, ou só uma mensagem para o decorrer desse resto de semana. Então, mentalizem um pensamento bem positivo, elevem o pensamento para a espiritualidade. Vamos lá. Reflexão cigana. Mantenha um pensamento otimista, faça sua parte com perseverança e confiança em você. Não hesite, não perca tempo com lamentações, inseguranças, medos ou culpas. Abra novo caminho. Você tem potencial e está deixando escoar as oportunidades. Está perdido no mundo negativo que criou. Mantenha o pensamento otimista. Faça sua parte com perseverança e confiança em você. Não perca tempo, não hesite com lamentações, inseguranças, medos ou culpas. Abra novo caminho. Você tem potencial e está deixando escoar as oportunidades. Está perdido no mundo negativo que você criou. Então, essa mensagem é mais do que um tapa na cara. Para a gente parar de ficar criando coisas na nossa cabeça, criando situações de que a gente não é capaz, criando pensamentos negativos, perdendo tempo lamentando, com insegurança. É o que eu venho falando para vocês já de um tempo para cá, sempre aqui na rádio sobre isso, que pra gente parar de ficar lamentando demais, pra gente parar de ficar reclamando, porque reclamar, gente, não vai resolver o problema. Ficar reclamando, ficar com lamentações, com inseguranças, isso não vai resolver o problema. O que vai resolver o problema é você se encorajar, você ir atrás do que realmente vocês querem para a vida de vocês acreditarem em vocês mesmos e fazer acontecer. Aí sim terá mudança, mas isso depende de vocês. Então, é levantar do sofá, é levantar da cama e acreditar, é ir em busca, lutar pelos seus ideais. Peguem um exemplo do meu amado São Jorge Guerreiro, de ir para a guerra, ir para a luta e vencer. É acreditar que você vai lutar por aquilo e você vai almejar e você vai alcançar. Vocês querem, vocês podem, vocês são capazes, porque assim Deus determinou. Então olhe no espelho e repita 3 vezes: eu quero, eu posso, eu sou capaz, porque assim Deus determinou. Então é acreditar que as coisas vão andar, é acreditar num positivismo, é ter essa força, esse encorajamento, ter essa força dentro de você. E isso é muito importante, a gente acreditar. Acreditar é importante, tá? Vamos agora ver aqui no baralho como será esse restante de semana. Vamos ver aqui qual carta sai. Vamos lá. Pensamento positivo. Vamos ver aqui qual mensagem e carta sairá aí para o restante de semana para todos nós. Vamos lá. Mentalizem. Pensamento bem positivo. Carta das montanhas. Obstáculos, dificuldades, mas com vitórias. Então é muito disso, gente. As dificuldades, os obstáculos, eles existem, mas essa carta 21 fala muito aqui de você perseverar. Né? Quando a pessoa está subindo a montanha, seja para o que for fazer, sempre é com pensamento e seguindo adiante. Não pode parar no meio do caminho. Então a mesma coisa é a gente na nossa vida, nos nossos desafios diários. É a gente continuar subindo, independente do que venha acontecer. É continuar subindo até você chegar no seu destino final. Então a mesma coisa fala essa carta. É uma semana difícil? Sim. É um resto de semana complicada, que algumas coisas vão se enrolar? Vão. Mas são coisas passageiras. E tudo depende muito do seu potencial de você colocar o pé no chão e de você seguir adiante. É acreditando, é fazendo as coisas acontecerem. Hoje vamos conversar. É mais confortável sempre culpar o outro. Então é sempre mais fácil a gente culpar o outro, né? Nós seres humanos, grande parte, né, das vezes, a gente tem a mania de culpar o outro.
de se sentir melhor ou, de alguma forma, a gente sempre colocar a culpa no outro, né? A gente nunca quer se culpar a nós mesmos. A gente sempre põe a culpa no outro. Então tá na hora, tá no momento da gente parar dessa mania de colocar a culpa no outro o tempo inteiro, né? Porque a gente acaba anulando a nossa culpa, né, em determinadas situações, e nisso a gente está enganando nós mesmos, né? Então a gente tem que parar de ficar, às vezes, colocando a culpa no outro o tempo inteiro. O tempo inteiro, às vezes, a gente sempre, em qualquer situação, a gente sempre está colocando a culpa no outro, sempre o outro é culpado, mas nunca a gente. Né? Grande parte da maioria de nós seres humanos temos esse defeito de, às vezes, culpar o outro. Sempre é o outro, sempre é o outro. Não, a gente tem a nossa parcela de culpa. Como toda situação tem seus dois lados, né? Toda história tem seus dois lados. Então, tem que ser observado sempre isso, porque a gente tem essa mania sempre de anular a situação e colocar a culpa no outro. Se anular e colocar a culpa no outro. É sempre mais fácil, né? É mais confortável a gente pôr a culpa no outro. Então, a gente parar e analisar essas questões que a gente vivencia na nossa vida e que a gente, às vezes, fica colocando a culpa no outro o tempo inteiro. Então, que a gente seja verdadeiro ou verdadeira consigo mesmo e com as pessoas, que a gente cresça na vida sem pisar em ninguém, sem humilhar ninguém, que a gente não inveje o que o outro conseguiu almejar, o que o outro conseguiu conquistar. Cada um tem a sua luta individual, né? Então, é a gente parar e observar esses pontos nessas questões, porque é sempre mais fácil a gente jogar a culpa no outro. É que nem um casal quando briga, né? Sempre fica ali, aquele um jogando a culpa no outro. Ah, mas acabou porque fulano não fez isso, não fez isso, não fez aquilo. Aí o outro fala, não, mas acabou porque fulano também não fez isso. Então fica aquela coisa o tempo inteiro, né? Então as pessoas têm que parar de ficar jogando a culpa no outro. Não que você tem que assumir a culpa como um todo e ficar se questionando o tempo inteiro, mas parar de ficar jogando a culpa sempre no outro. Sempre a culpa é do outro. E isso eu vejo muito em relacionamento, vejo muito no lado profissional. Sempre a culpa é do chefe. Não, a culpa é do chefe. Não, estou desmotivado no trabalho, a culpa é do chefe. Então tudo a culpa é do outro. Não. Às vezes a situação, o círculo está se fechando para você buscar novos caminhos. Não que a culpa seja do outro, mas sim que você precisa movimentar, sabe? Então tem coisa que acontece na nossa vida, a gente acha que é ruim, mas é alguma forma, de alguma forma para a gente se movimentar, para a gente fazer as mudanças. E às vezes nem sempre essas mudanças vêm de uma forma confortável. E isso a gente tem que ter esse entendimento e não ficar de birra como criança. Então, entendam isso, de não ficar culpando o tempo todo os outros, certo? Para consulta, entre em contato no 11 98694 8609. Instagram, @ciganoteles com 2 L's. @ciganoteles, tanto no Instagram quanto no TikTok. Tá certo? Vamos para um banho para prosperidade. Uma casca de romã, 3 fava de fortuna, 3 fava da fortuna e cana do brejo, 7 folhas de cana do brejo. Coloca para ferver em 1 litro de água, toma seu banho normal, tomou seu banho normal, joga esse banho dos ombros para baixo, que sobrou coa desse banho e coloca num pé de árvore frondoso pedindo prosperidade. Sempre trabalhando esse lado de natureza, tá? Então, banho para prosperidade, uma casca de uma romã, 3 favas da fortuna e 7 folhas de cana do brejo. Coloca para ferver em 1 litro de água, ferveu, desliga, espera mornar, coa esse banho e joga dos ombros para baixo. O que sobrou desse banho, joga o que foi coado embaixo de um pé de árvore frondoso, pedindo bastante prosperidade. Repita esse banho 3 dias seguidos e tenha certeza que vai melhorar os caminhos financeiros de todos vocês, tá certo? Então, gente, é isso. É mais confortável sempre colocar a culpa no outro, né? Então, parem e observem sobre esse caminho, tá? Quero também falar para vocês sobre o Grupo Tia Ana de Apoio ao Próximo, da minha amiga Ana Isabel, há 30 anos ajudando o pessoal de Engenheiro Marcilac. Então, conto com a ajuda de vocês. Façam doação, entrem lá no Instagram, @o Grupo Tia Ana. Sigam, conheçam, façam suas doações. Se não for por Pix, que seja roupas que vocês não utilizam mais em bom estado, seja alimentos individuais, seja uma cesta básica completa, seja alguém, então divulguem para os amigos, divulguem para as pessoas que você conhece, para os seus familiares, porque é muito importante, faz a diferença com esse grande frio aí, cobertor que tiver parado, roupas que tiverem parado de frio, façam doação, façam a sua parte que o espiritual retribui 7 vezes mais na sua vida, tá certo? Então peço encarecidamente, sigam lá, façam sua parte, @o Grupo Tia Ana. Sigam, conheçam, que é um projeto lindo, feito pela minha amiga Ana Isabel, há mais de 30 anos ajudando o pessoal de Engenheiro Marcilac. Conto com vocês. Gente, então é complicado, né? Essa questão de sempre ficar
jogando a culpa no outro, né? Jogando a culpa no outro, que é sempre mais fácil. Então, é a gente parar e observar que às vezes tem situações na nossa vida que vai se estreitando e é hora da gente seguir adiante. É hora da gente dar tchau. Como a gente cigano sempre fala, o que caiu da carroça não nos pertence mais, é seguir adiante. Então, tem momentos que a gente precisa seguir adiante e deixar para trás algumas coisas. Às vezes, tem coisas que se fecham tanto na nossa vida que a gente precisa crescer na vida. E para crescer, a gente precisa se movimentar e deixar algumas coisas para trás. E isso é muito importante. Então, parem e observem sobre isso. Quero também fazer para vocês uma grande dica da minha amiga Zete Bolos. Então sigam lá, ela é maravilhosa, faz bolos maravilhosos, doces maravilhosos, tortas maravilhosas. Então sigam lá, @Zete Bolos. Tá certo? Então, gente, é assim, é parar de se anular o tempo inteiro, parar de ficar dando palco para situações, pessoas que de alguma forma nos chateiam, nos colocam para baixo, né? Então, aqui traz um lado muito complicado das pessoas às vezes não ter esse conhecimento, de não ir atrás das mudanças e sempre colocar a culpa no outro. Ah, isso não acontece na minha vida, a culpa é do outro. As coisas não fluem para mim, o problema é do outro. A vida não anda, é culpa do governo. Não, culpa do outro. Então, gente, parar de ficar colocando a culpa no outro, tá? É a gente parar e observar o que a gente está fazendo para mudar o nosso caminho, o que a gente está fazendo de bom para o nosso caminho. E não ficar culpando o outro o tempo inteiro, porque isso não vai trazer mudança, isso não vai trazer coisas boas, tá? Então, é parar e observar sobre isso, tá? Então, parem e observem sobre esse caminho. Parem de culpar o outro o tempo inteiro, tá certo? Vamos para a oração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Santa Sara Cali, tu que és a única santa cigana do mundo, tu que sofreste todas as formas de humilhações e preconceitos, tu que fostes amedrontado e jogado ao mar para que morresse de sede, de fome e de frio, tu sabes o que é o medo, a fome, a mágoa e a dor no coração. Não permita jamais que os meus inimigos, nem o de vocês, zombem da gente ou façam qualquer tipo de negatividade ou feitiçaria nos nossos caminhos. Que tu seja a nossa advogada perante a Deus, que nos conceda sempre a sorte, a saúde e a felicidade em cada campo e cada caminho da nossa vida. Abençoando os nossos caminhos, trazendo felicidade, trazendo evolução e trazendo coisas boas e positivas em nosso caminho, hoje e por todo sempre. Assim eu determino, assim está feito e assim já é. Salve Santa Sara Cali, salve o povo cigano do Oriente, salve toda a espiritualidade, trazendo os caminhos, trazendo a prosperidade, que nunca falte o pão, o ouro, o vinho e o sal em nossas mesas e nossas tendas, trazendo sempre o equilíbrio, a força, o discernimento, a esperança e a fé. É o que eu desejo na vida de cada um de vocês, com prosperidade, com clareza e com evolução. E lembre-se do que a gente está conversando hoje. É mais confortável sempre a gente colocar a culpa no outro. Então vamos parar de colocar a culpa no outro o tempo inteiro e observar as nossas atitudes no dia a dia, observar o que a gente tem feito de diferente, observar o que realmente é positivo na nossa vida e parar de culpar o outro o tempo inteiro, né? Porque a gente tem essa mania, infelizmente, de ficar culpando o outro o tempo inteiro. Então pare de culpar o outro e de anular a sua responsabilidade nas situações. Então é parar e observar. Nem sempre a culpa é do outro. Então pare e observe sobre isso na vida de vocês. Nem sempre a culpa é do outro. Então parem de jogar a culpa no outro o tempo inteiro. Então observem sobre isso no caminho de vocês. Nem sempre a culpa é do outro. Toda história tem seus dois lados, toda história tem suas duas partes. Então parem e observem sobre isso no caminho de vocês. Então parem de culpar o outro o tempo inteiro. A gente tem essa grande mania e isso atrapalha muito o nosso caminho.
E repetindo o banho de prosperidade, uma casca de romã, 3 favas da fortuna e 7 folhas de cana do brejo. Coloca para ferver em 1 litro de água, coa esse banho, toma seu banho normal de anseio, joga esse banho dos ombros para baixo, que sobrou desse banho coloca num pé de árvore frondoso pedindo prosperidade, repita esse banho 3 dias seguidos e tenha certeza que vocês vão ter prosperidade e mudanças nos caminhos financeiros de vocês. É acreditar e fazer com bastante fé, hein? Então, sejam verdadeiros consigo mesmos e com as pessoas ao redor. Cresça na vida sem pisar em ninguém, sem humilhar ninguém, sem colocar ninguém para trás. Não inveje o que o outro alcançou, o que o outro almejou, porque cada um tem a sua luta individual. Então pare e observe sobre o seu caminho. Pare de culpar o outro, pare de fazer bagunça na vida das pessoas. Então é você acreditar em você mesmo e no seu potencial. A luta é individual de cada um. Então faça a sua parte na espiritualidade, sem culpar o outro, sem ficar fazendo mal ao outro, sem pisar no outro. É você fazer a sua parte. Então é acreditar e ter o pensamento positivo em tudo que vocês forem fazer, tudo que vocês for colocarem à mão, tudo que vocês forem assinar, tudo que vocês forem co-criar na vida de vocês, é sempre com um pensamento positivo. O desejo cria, o pensamento atrai e a fé realiza. Então tudo depende de vocês. Então corram atrás dos objetivos de vocês e do que vocês realmente vieram buscar nessa encarnação e nesse planeta, porque todos nós temos um propósito. Ninguém está aqui à toa. Então todos nós temos um propósito e um caminho a ser vivido na nossa vida. Então, pensamento positivo no que vocês realmente querem, no que vocês querem fazer acontecer na vida de vocês. Então, pensamento positivo. Pensamento cria, o desejo atrai e a fé realiza. Então, é hora de acordar para a vida. Vamos seguir adiante, acreditando sempre e co-criando sempre as coisas boas que a gente quer na nossa vida. Com pensamento positivo, com fé na espiritualidade em Deus e seguindo adiante de cabeça erguida. Tá certo? Então, sigam o caminho de vocês positivamente, acreditando no amanhã melhor, acreditando nas coisas boas, acreditando no que vocês querem para a vida de vocês. Então, pensamento positivo sempre, 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 sempre. E puxar a orelha de vocês de novo. Parem de culpar os outros. Parem de culpar o outro, tá? Faça a sua parte na espiritualidade. Seja sempre coerente nas suas coisas, sejam sempre verdadeiros e verdadeiras e façam as coisas acontecerem. Com pensamento positivo, sempre. Pensamento cria, o desejo atrai e a fé realiza. Então, vamos para cima, fazer acontecer, porque o ano passa rápido, os dias passam rápido, daqui a pouco já é final do ano de novo. Então, vamos fazer a coisa acontecer. É com pensamento positivo fazendo a coisa acontecer, com o pé no chão e acreditando. Seja uma mudança de emprego, seja conquistar algo no lado material, é vocês acreditarem. É importante a gente co-criar e acreditar. Se a gente não acreditar, a gente não vai. As coisas não andam. Então, é hora, é momento da gente fazer as coisas acontecerem. Então, pensamento positivo, estou confiando em vocês que vocês vão fazer as coisas acontecerem. Lembre dessas palavras do cigano. Fazer as coisas acontecerem com o pé no chão. Então, vamos atrás dos objetivos e das coisas que a gente quer na nossa vida. E parar de colocar a culpa no outro. Não que o outro não tenha culpa, uma parcela de culpa, mas toda situação tem seus dois lados, toda situação tem suas histórias. Então, parar de ficar jogando a culpa no outro o tempo inteiro. Né? Então, vamos ter essa conscientização e vamos ter esse entendimento na nossa vida. Tá certo? Então, mais um programa chegando ao fim. Que as bênçãos de Santa Sara abençoe o caminho de vocês, trazendo prosperidade, trazendo evolução, trazendo crescimento na vida de vocês, trazendo nos lares de vocês a paz, o discernimento, a esperança e a fé, trazendo a prosperidade. Vocês podem colocar em casa flores do campo. A gente cigano gosta muito de flores do campo, porque traz alegria. Deixar a casa bem arejada, roupa que estiver parada, tira essas roupas paradas, manda para adoção. Roupa que estiver rasgada, não utiliza mais, põe para fora. Muda os móveis de lugar, coloca uma música animada, façam as coisas acontecer, se animem por vocês, não pelos outros, façam por vocês. Então coloque uma música animada, coloca flores do campo, procura movimentar essas energias na vida de vocês, porque é muito importante.
tá? Quem sabe faz a hora e não espera acontecer. Então, bênçãos de Santa Sara na vida de cada um de vocês, trazendo o sucesso, a prosperidade, o equilíbrio, as mudanças positivas, trazendo coisas boas na vida de cada um de vocês. Que São Jorge Guerreiro passe à frente, abrindo os caminhos, trazendo força, trazendo determinação, os caminhos abertos na vida de vocês. Que Pai Ogum venha trazendo coisas boas e proteção e caminhos abertos na vida de vocês. Então, por hoje é só. Até o próximo programa. Que Santa Sara abençoe o caminho de vocês e todo o povo cigano do Oriente. Salve o povo cigano. Salve Santa Sara Kali. Salve todo o povo do Oriente. Optcha, Oriô.